dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei. Manuel de Barros, ele conseguia falar sobre o nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Era incrível o texto dele, realmente. Incrível. Poeta das coisas sem importância. Passa aí um pouquinho, por favor. Nasceu em 1916 e é o mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade. Seu primeiro livro não era de poesia e teria se perdido em uma razão de uma confusão com a política, quando vivia no Rio de Janeiro aos 18 anos, tendo entrado para a juventude comunista, fechou as palavras "Viva o comunismo" em uma estátua. Quando a polícia foi buscá-lo na pensão, onde vivia, a dona do estabelecimento pediu para não prender o menino tão bom teria escrito um livro chamado Nossa Senhora de Minha Escuridão. Tendo o policial que comandava a operação se sensibilizado, o poeta não foi preso, mas o livro foi perdido, pois o policial levou-o consigo. Então voltou para Campo Grande, onde passou a viver como criador de gado, sem nunca deixar de trabalhar incansavelmente em seu ofício de poeta. E esta relação com o interior em Manuel de Barros é extremamente forte. Pensar em Manuel de Barros é pensar nessas histórias de criança, em um poema campestre, mas eu penso mais na ideia do rural. Apesar de campestre e rural estarem muito parecidos. Porque tem uma diferençazinha, porque tem aquela coisa bem do... Primeira parte é aquela coisa de carpe diem, também tinha outra coisa que é uma coisa diferente. O rural é mais bruto. Não é tão sonhador, tão bonitinho. Passa aí pra mim um pouquinho, amor. E nós vamos analisar. Passa aí um pouquinho. Mais um pouquinho. Esse não, o próximo. Nós vamos analisar a canção de ver. Quem pode ler? Eu, você vai doar o outro arriscado? Eu vou ler. Canção do Ver. Vou viver muito. Canção do Ver. Por viver muitos anos dentro do mato, moda ave, o menino pegou um olhar de pássaro, construiu visão fontana. Por forma que ele enxergava as coisas por igual como os pássaros enxergavam. As coisas todas inominadas, água não era ainda a palavra água, pedra não era ainda a palavra pedra e tal. As palavras eram livres de gramática e podiam ficar em qualquer posição, por forma que o embrião podia dar às pedras costumes de flor, podia dar ao canto formato de sol, e se quisesse caber em uma abelha, era só abrir a palavra abelha e entrar dentro dela como se fosse infância da língua. E aí? Eu estou levemente viajando. Depois, a sensação é sempre essa. Você termina de ler e diz assim... O que eu li? Não entendi nada. Né? Você faz isso. Só que o que acontece? Nós precisamos aprender a ler poesia. E o que eu falei com vocês? Nós precisamos identificar as sensações. É uma sensação leve ou pesada? Leve. É uma sensação muito leve. É uma sensação de seriedade ou de brincadeira? De brincadeira. Qual é a palavra que mais se repete aí? Palavra. Qual é a palavra que mais se repete? Palavra. Palavra. Por que Carol sabe que é a palavra? Porque ela leu em voz alta e ela percebeu. Olha, se vocês repararem, você encontra aqui as coisas todas inominadas. Inominadas são coisas sem nome, ou seja, está falando de palavra. É uma repetição direta ou indireta, tá? A água não era ainda a palavra água. Palavra, o termo palavra, e água é uma palavra. Então só aqui você tem a ideia de palavra duas vezes. Com a própria palavra e com o termo que indica a palavra. As palavras, aí você encontra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos, no mínimo, diretamente relacionados ao universo da palavra. Então, o texto de Manuel de Barros, esse texto de Manuel de Barros, ele visa justamente apresentar algo relacionado a
palavra. E alguém falou, alguém sussurrou a palavra que eu gostaria de escutar. Quem foi que falou linguagem? Foi você, não foi? Foi você? Linguagem. Ele está A palavra, ela representa justamente a linguagem. Ô, Aaron, vem cá. Vai aparecer na live. Salve, galera! Não, aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? A gente ali, ó. Dá um tchau agora. Salve, quebrada. Você quer mandar um beijo pra quem? Você quer mandar um beijo pra quem? Você não quer mandar um beijo pra ninguém, não? Olha, vou viver muitos anos dentro do mato, moda ave. Pra vocês, Heron é esse menino que vive muitos anos dentro do mato, moda ave. Como é que Heron deve... Eu acho que é livre. Em pé? Em pé? Contrai a visão Fontana. Ok. Em pé ou abaixado? Abaixado. Ok. Recue mais assim, né? Vamos fazer assim, De perfil. Vai com uma Um feto fica assim na barriga, né? É. Não desse tamanho. Mas esse menino dentro do mato, ele está em posição fetal. Vieram? Ok, obrigada. É só isso. Palmas para ele. Olha só, muitos anos e menino combina? Não. Muitos anos e menino combina? Não. Não. Porque seu menino não pode ter. Então você tem aí uma percepção de tempo que esse menino não consegue identificar exatamente. Para este menino é muito tempo. Mas é realmente muito tempo? Não. A impossibilidade de ser muito tempo. Ô, professora, Diga. onde foi que você viu que ele ficava em posição fetal? Porque eu entendi pelo modável que ele estava livre. Que a ave é livre. Foi ver muitos anos Ele fica. dentro do mato, assim. O mato é alto ou é baixo? Ah, eu pensei que era mato, tipo, a Aliás, na verdade não foi nem eu quem vi isso. Não, mas enfim. Vocês traduziram, né? Pelo que eu vejo, eu vejo um bosta, que eu não vejo algo tipo. Pelo que está aí escrito, o menino, ele não está voando. Porque ele vive muitos anos dentro do mato. Aí você tem uma moda ave. A gente vai falar sobre essa moda ave. Diga. Sim. Pegue A, vou pegar. Calma. O viver muitos anos dentro do mato é um menino, certo? Sim. Na minha cabeça, ele. Sabe quando a criança brinca muito? Sim. Ele passa muito tempo brincando. Moda ave é livre, então ele passa muito tempo brincando na moda ave. Tipo, super livre, entendeu? Porque não queria. Foi a minha ideia. Excelente. Aí esse menino pegou um olhar de pássaro. Contraiu visão Fontana. Vocês sabem o que é uma visão Fontana? Fontana. Fontana. Qual é o radical dessa palavra? Fonte. O que significa uma fonte? O que significa fonte? Início. Então esse menino contraiu visão de início. Ele viveu muitos anos dentro do mato. A ideia do escondido também pode ser da brincadeira. Adorei a sua análise. Mas essa percepção de que ele vive no isolamento. O processo de aquisição da linguagem, ele se dá assim. No início, tudo é novidade. Vocês já viram uma criança pedindo água para a mãe? Eu já. É chato pra caramba.
Mãe, me dá água. O menino toda hora diz água, Água. água, água. Por que ela fala água o tempo todo? Não sabe dizer água, não. Não é porque ela tá com sede, é porque ela acha mágico. Oxi. O fato de que ela fala água, você levanta, você pega. Ela acha isso, ela acredita que a palavra água significa me dê amor, me dê um beijo, me dê comida, me dê água, me dê carinho, eu quero dormir, eu quero fazer cocô, eu quero assistir televisão. Ela acha que a palavra água significa tudo isso. Mas por que ela acha isso? Porque ela tem um olhar de pássaro. Porque ela contrai uma visão fontana. E tudo é novo. Tudo está no início. Tudo é original. Olha, por forma que ele enxergava as coisas por igual como os pássaros enxergam. A menina, a irmã dele, que é uma fofa, gente. Eu pensei até que nós iríamos ter alguns representantes de Nazaré aqui na escola, no dia que sua mãe veio. Olha, as coisas todas inominadas. Para essa criança, alguém sabe o nome daquelas coisas? Para a criança não tem um olhar totalmente original, totalmente novo, totalmente. Para ela tudo é uma descoberta. Havia uma coisa, há uma coisa, mas essa coisa ainda não tem nome. O era, qual é o tempo e modo verbal? Passado. Mas qual é o tempo e modo? Como assim? É passado, mas qual é o modo? Pretérito, nanã, perfeito. É isso? Vocês sabem qual é a diferença? Passado perfeito. Cuidado. Ó, repare. Nós temos 3 passados. E tem gente que acha isso a coisa mais insuportável do mundo. Perfeito, mas perfeito. E não é. Gente, é a mais lógica relação de linguagem que você consegue estabelecer no processo de comunicação. Se eu digo que André tá namorando, e aí alguém chega para a namorada de André e diz: olha, ele beijava em toda a festa. Ela vai sentir mais ciúme se eu disser ele beijava em toda a festa ou ele beijou na festa? Cara, com certeza ele beijou, mano. Ele beijou na festa. Porque ele beijava, dá ideia de quê? É passado, mas dá ideia de que não beija mais. Aconteceu somente uma vez? Rapaz. Não, se repetiu. Ele beijava. Toda a festa ele beijava. Essa ideia da repetição é uma ideia perfeita ou imperfeita? Pense em prolongamento de ação, Olha, porque o verbo é... Tem que fazer perfeito, porque tá encerrada a ação. Calma. Se você finaliza uma ação, se essa é boa, a ideia que ela tem é perfeita. Se essa ação se repetiu, a ideia que ela tem é imperfeita. Quando eu digo que eu fazia doces, eu tempo fazendo doces, não levei? Sim. Vocês me perguntam alguma coisa. Se eu digo eu fazia doces e eu fiz doces, vocês querem me perguntar alguma coisa? Não. Não, acabado, finito. Mas quando eu digo eu fazia doces, vocês ficam com aquela curiosidade. Oxe, mas ela não foi finalizada, não foi concluída. Eu sabia fazer crochê. Eu sabia fazer crochê, eu ainda sei fazer? Alguma coisa aconteceu para eu parar de saber fazer crochê? Então vejam que você sempre tem uma ideia da interrupção. Se alguém, é um exemplo que eu costumo passar bastante para os meus alunos em gramática. Duas mulheres divorciadas. Uma diz, eu fui casada e eu fui feliz. A outra diz, eu era casada, eu era feliz. Qual das duas tem nada? A segunda. Por quê? Porque dá a sensação de que a coisa se repetiu, mas ela foi interrompida. Eu fui, já teve uma superação. Passou, aconteceu, finalizou, agora não sou mais. Mas o eu era, a ideia do prolongamento. Então, quando você
vocês pensam em perfeito e imperfeito, vocês têm que pensar nessa ideia de interromper ou não interromper. Eu sofri e eu sofria. Eu sofri, foi muito mais tempo, foi muito mais pesado, foi muito mais angustiante e eu sofri, acabou. Não é nem mais motivo de terapia. Eu tenho aqui, a água não era ainda a palavra água. Durante um tempo, água não tinha o nome de água. Mas depois isso acabou? Depois isso acabou. A água passou a ser chamada de água. Pedra não era ainda a palavra pedra e tal. As palavras, elas eram livres, assim como esse olhar de pássaro. As palavras, elas eram livres de gramática. Ele está aí trabalhando com a ideia de sintaxe. Existe uma obrigatoriedade de concordância? Os meninos, eles dizem, as crianças lá, elas falam, mamãe eu sabo, mamãe eu ovo. Tem um que eles erram bastante. Eu fazia. Você fez, eu fazia. Existe obrigatoriedade neste universo? Não. Tudo é muito livre, tudo é muito possível. Por forma que o menino podia inaugurar. E aí o menino faz o quê? O menino inventa. O menino, ele dá às pedras um costume de fogo. Ele dá ao canto um formato de sol. E se ele quisesse caber em uma abelha, se ele quisesse, o menino, quisesse caber em uma abelha, era só abrir a palavra abelha e entrar dentro dela. E aqui ele comete um pleonasmo, que é chamado de pleonasmo vicioso. Mas por quê? Porque toda a proposta dele é falar sobre essa liberdade, sobre essa possibilidade. E aqui ele encontra a indicação como se fosse infância da... Qual é a tese de Manuel de Barros aí? Qual é o assunto? Ele indicou. Linguagem. Palavra. Qual é o tema? Acha sobre o processo de aquisição da linguagem? Chato. Ele acha? Eu acho. Ah, tá. Eu acho que ele acha, entendeu? Não que o processo em si seja chato, mas deixar de Sim, é. ter essa possibilidade toda é ruim. É. Porque ele utiliza o imperfeito com a indicação de que algo bom foi interrompido. Eu pensei assim, nossa, foi bem rápido. Foi isso, né? Foi essa Esse era aí foi o que eu... Olha, volte aí um pouquinho, por favor. Eu gostaria de que alguém fizesse a leitura desse aqui. Esse é o poema na íntegra da menina apareceu grávida de um gavião. Eron. Agora valeu, vai. Olha aqui, meninos. A menina apareceu grávida de um gavião. Veio e falou para a mãe. O gavião me desmoçou. A mãe disse, você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo de Dantes não havia limites para ser. Se a gente encostava em cerá, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de escape. Grupos conversavam a auroras, pessoas viravam árvore, pedras viravam roxinóis. Depois veio a ordem das coisas e as pedras, tem que rolar sobre de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus dedos meninos. Depois de ler o texto, qual é a sensação? Ser palavra é top. Ser palavra é top? É, todo mundo se dá mal, você Vocês entenderam o que Heron falou, né? Não vi nada, querido. Fala de novo. Ser palavra é bom. Tudo... Ser palavra é bom. Porque tudo vai ser permitido As para a palavras são palavra. grilhões. São melhores. As palavras são grilhões. São o quê? Grilhões. Nesse caso. Grilhões no sentido de que a palavra aprisiona. E o que tá botando era melhor que continuar. Não, mas repare aí. Se
eu digo que a palavra são milhões, não tem lógica ele falar que as palavras continuam com seus princípios. Ah, não. Que a palavra é justamente a... Problema, Não, é a solução. Ah, tá, eu ouvi contar. Entendeu? Reparem, ele apresenta primeiro algo da literatura fantástica. Uma menina aparecendo grávida de um gavião. Já é um absurdo isso, né? Ok. Só que depois ele diz o seguinte, olha só. Naquele tempo de Dantes não havia limites para ser. Ele poderia ser qualquer coisa? Sim. A menina poderia parir uma árvore e elas poderiam comer goiaba? Sim. Na árvore? Sim. Então você encontra, se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. E tem uma frase de Derrida que me marcou muito a minha vida. E Derrida, ele diz que um leve roçar no pensamento muito forte, isso vai te transformar. Aí, Manuel de Barros, ele diz, se a gente encosta em ser ave, encostar, não precisa ser, basta encostar em ser ave e a gente ganha o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava no molho, tome a cara tapa. Quem nunca pegou uma conchinha do mar, colocou no ouvido e escutou o mar? Quem nunca? Opa! Não havia comportamento de estar. Gente, vocês sabiam que o português é a única língua que faz uma distinção entre o ser e o estar? Outra língua não faz essa distinção. E é muito engraçado, porque no italiano eles dizem assim, dove sei. Dove é onde. E sei é o verbo sei. Então quando eles falam dove sei, a tradução literal é onde é. Aí se alguém pergunta pra você onde é, você vai saber que é pra responder onde você está? Não. Porque nós temos uma diferenciação entre ser e estar. E uma diferenciação de permanência, ser é algo permanente e estar é algo passageiro. Moisés, na Bíblia, ele tem uma passagem em que Deus lhe diz, fala para o povo que eu mandei. Aí Moisés diz, mas Senhor, eu vou dizer que quem mandou, diga que eu sou. Eu vou dizer que o Senhor é quem? Diga apenas, eu sou. E aí, nesse momento, nessa passagem bíblica, o verbo ser, ele passa a ser utilizado como verbo intransitivo, sem necessidade de nenhum tipo de complementação. Ele deixa de ser um verbo de ligação. A Bíblia tem passagens ótimas, lindas. Então, quando ele diz não havia comportamento de estar, você poderia ser. Lembram de Cecília Meirelles? Isto ou aquilo. Neste momento, poderia ser isto e aquilo. Para que escolher? Se eu posso ser isto e aquilo, mas o tempo inteiro na vida nós somos impelidos a sermos isto ou aquilo. Urubus conversavam horas. Eu dou um pique-pique, um sete belo, um 10 na média. 3 pontos na média, só no seu sonho. Se vocês descreverem para mim o que significa urubus conversavam horas. Se algum conotativo, vão para o denotativo. Porque o urubu é carniceiro, mas tá falando coisa boa toda hora. Urubus conversavam auroras. Eles conversavam de manhã? Esse escuro e essa luz. A noite cedendo espaço pro dia. Vocês... Eu penso imaginário. Carol. Aí, tá vendo? Justiça, deu 7 pontos. Ah, não, professor. Você... Professora, sério. Você só pensa assim, ó, tá Eu falei o que a Aurora pra ela, ela nem sabia, mas... Olha, Esse aqui pessoas viravam árvores e aqui eles estabelecem uma relação de
correção textual com o que ele apresenta lá em cima, da menina parindo uma árvore. Depois veio a ordem das coisas e as pedras têm que enrolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Gente, pedra representa o que aí? Representa o quê? Depois eu veio. Pra mim, era apenas Castigo. Quem são as pedras? Castigo. Depois vem a ordem das coisas. E as pedras têm que enrolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Quem tem destino? As Quem pessoas. tem destino é uma pedra? Não. Quem tem destino é uma Pessoa. pessoa. Depois vem a ordem das coisas, a ordem da sociedade. E as pessoas, elas precisavam rolar o seu destino de adulto pelo resto dos tempos, pelo resto de sua vida. E nós somos castrados mesmo nesse sentido, tá? Nossa imaginação é cortada, nossa felicidade também. Nossa imaginação é cortada, nossa felicidade também. Não, eu sou feliz. Não, cobre um corte, melhor, cobre um corte. Ontem aconteceu uma coisa linda comigo. Puta peixeirada. Eu estava almoçando com um amigo e ao lado tinha um menino de uns 6, 7 anos de idade com a mãe. A mãe colocou a comidinha dele, ele começou a comer e ele de repente olhou pra mim e falou assim: minha mãe, porque o importante é ser feliz. O menino tinha 6, 7 anos, gente. O importante é ser feliz. Aí eu parei, olhei pra criança e falei assim: você tem razão. Eu reflito sobre isso diariamente. Terminei de almoçar, levantei e falei assim pra ele: olha, eu vou para casa pensando no que você falou pra mim. Pra mim não, falou na mesa e eu escutei, né? Pensando no que você falou. Aí ele ficou em... Aí a mãe falou assim pra ele: olha, tá vendo? Ele fala isso o tempo todo. Você não tem noção. Toda hora ele fala isso. Achei isso lindo. Mas como se não fosse o suficiente o menino ter me dado tanta felicidade até aquele momento, ele terminou dizendo: mas eu sou feliz mesmo. Que lindo, gente, um menino de 6, 7 anos, gente. Tem que assistir a festa do menino porque ele faz uma coisa bonitinha também. Hoje eu faço literatura. Eu falei pro meu filho, eu falei assim: esse menino é meu filho. Porque eu digo pra minha filha assim: eu posso até sofrer, mas eu não nasci pra isso não, gente. Olha só, depois é a ordem das coisas e as pedras têm que enrolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. E as palavras, elas podem brincar, porque afinal de contas elas podem dizer que a menina pariu uma árvore pra gente comer goiaba. As palavras continuam com seus destinos. Pessoas